Boa tarde, pessoal. Mário, diretor da Materializa aqui. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo da série Direto ao Ponto na Manufatura Aditiva, ou Direto ao Ponto na Impressão 3D. Antes da gente prosseguir e começar com o vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que você possa acompanhar toda vez que a gente colocar novos posts e novos assuntos e conhecimentos em torno da manufatura aditiva. Também quero te convidar para curtir esse vídeo se você achar ele legal, né? E para você também clicar no sino das notificações, para que toda vez que a gente colocar no canal um vídeo novo, você seja notificado e possa ir lá acompanhar, tá? Essa série de vídeos, ela tem por objetivo informar o nosso público, o público da Materializa, né? Pessoas interessadas em manufatura aditiva, impressão 3D, na verdade, engenheiros, técnicos, gestores de manutenção industrial, de produção, gestores de engenharia de produto, para que eles possam se informar melhor sobre a tecnologia e que tipo de valor essa tecnologia pode levar para a indústria, seja ela qual for, tá bom? Então vamos começar. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação da Materializa e vou utilizar aqui alguns slides de suporte. Esses slides, a gente vai colocar eles depois salvos no nosso site e vamos deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar um link para você acessar esses slides depois, tá bom? Então fica tranquilo e que você vai ter acesso a ele bastando terminar o vídeo, desce na descrição e você vai ter um link lá para acessá-lo. Então vamos lá. Vamos começar com o assunto: critérios para seleção de impressoras 3D. Tecnicamente falando, tem uma vastidão de diferenças entre impressoras 3D, né? E cada impressora, ela tem a sua característica, ou ela tem seus prós e contras, ou ela é mais voltada para um tipo de aplicação do que para outra, ou ela processa alguns materiais a mais do que outra, enfim. Então a gente vai fazer um overview, vamos falar um pouquinho dos principais processos e depois um overview um pouco mais técnico dos critérios para você selecionar uma impressora por extrusão de filamento, tá? Então a gente vai fazer isso rapidinho aqui no vídeo. Outra coisa importante para a gente começar é apresentar a Materializa. Então a gente vai começar apresentando ela aqui para vocês saberem um pouco mais o que é a empresa e o que ela oferece, tá bom? Então a Materializa ela é uma empresa que nasceu voltada, cuja missão, né, com a missão de levar a tecnologia de manufatura aditiva para a indústria brasileira, né? Então essa é a nossa missão, é isso que a gente procura fazer. Como é que a gente faz a nossa indústria ser mais competitiva, como é que a gente faz a nossa indústria ser melhor, como é que a gente faz você ter menor custo e fazer mais com menos, usando manufatura aditiva. Então a gente traz isso em termos de tecnologia, traz isso em termos de máquinas e equipamentos, traz isso em termos de serviço, né? E de formação, de educação. Então vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. Então, máquinas e equipamentos, a gente tem vários tipos de equipamento para diferentes aplicações. Nós vamos falar um pouquinho disso. A Materializa trabalha com isso. A gente trabalha com materiais, diferentes tipos de materiais, procurando focar mais em aplicações industriais mesmo. Então, materiais que resistam à temperatura, tenham resistência mecânica, enfim, diversos que sejam os requisitos das aplicações, né? A gente procura materiais que atendam bem a esses requisitos. E a gente presta serviço também. Muitas vezes o cliente não quer comprar a máquina dele, não quer alugar a máquina dele, que são duas opções que a gente oferece. E aí tem uma demanda que uma vez aqui, a outra ali. Ele precisa de alguma coisa em termos de protótipo ou de pequenas séries, então ele pode contratar a gente faz a peça para ele e vende a peça para ele, né, para o cliente, tá bom? Então é dessa forma que a Materializa entrega valor aí em torno da manufatura aditiva.
Bom, vamos começar aqui rapidinho, então, fazendo um resumão de quais são os 3 principais processos de manufatura aditiva, tá? Tem milhares de outros, a gente vai focar nesses 3 principais e mais comuns, né, para a gente poder em seguida passar para critérios de seleção de máquinas ou de impressoras 3D por extrusão de filamento. Então, para começar, uma coisa muito importante para ter em mente quem está entrando no mundo da manufatura aditiva. Existe um compromisso entre o material que você vai utilizar, entre a sua aplicação, aonde aquele componente, aquela peça, aquele sistema vai ser usado, e entre o processo de fabricação, né? Qual é o processo escolhido e como você vai ajustá-lo, tá? Esse compromisso, ele tem uma área, por menor que seja, pode ser pequena, mas tem que existir uma área congruente aqui no meio, entre esses 3 itens: material, aplicação e processo, tá? Muito importante. Então tenha sempre isso em mente daqui para diante no nosso vídeo, para você poder argumentar consigo mesmo sobre o que vai ser mais interessante para você. Bom, rapidamente, o fluxo de trabalho na impressão 3D, isso é comum para todos os processos. Você tem um modelo geométrico em tridimensional, um CAD, você precisa ter isso para conseguir imprimir uma peça, né? Aí você pega este CAD e joga esse desenho e importa ele dentro de um software que a gente chama de fatiador, um software de fatiamento. Ele é o conhecido CAM nas máquinas de usinagem CNC, né? É o CAM da impressão 3D. Então é um software de fatiamento. Esse software ele divide a sua geometria em várias camadas, né? E ele transforma isso em linguagem de máquina, ou seja, numa programação que a impressora 3D entende. Aí você manda isso para a impressora e a impressora começa a desenhar a sua peça camada a camada até que ela fique pronta. Ok? Continuando então. Vamos começar com o processo com resina líquida, né? Um processo que a gente chama de fotopolimerização. Aqui a gente mostra um vídeo para facilitar o entendimento, onde você tem uma placa, né, subindo, e embaixo dessa placa você vê uma luz passando rapidamente, né, e grudado na placa que vai subindo um item, um sólido, na verdade a peça, né? Então o que acontece? Ali embaixo da placa ela estava mergulhada numa resina líquida. Essa resina ela é sensível à luz, ao laser, né? E ela solidifica aonde esse laser passa. Então o que acontece? Esse laser vai desenhando camada a camada sob a resina líquida embaixo, onde essa resina está contida é transparente por baixo. Então o laser vai riscando embaixo desse reservatório onde está a resina, e a resina solidifica no fundo. Quando ela solidifica no fundo, a placa em cima puxa, ela descola do fundo, e aí o laser começa a desenhar a próxima camada. E assim vai desenhando camada a camada até terminar a tua peça, tá? Prós desse processo, acabamento superficial, fantástico. As peças copiam detalhes e saem numa perfeição muito grande, muito legal mesmo. E tem várias resinas disponíveis no mercado para diferentes aplicações, tá? E já existem máquinas para todo bolso, né? Então já existem equipamentos que vão desde bem baratos até muito caros, tá? Então, para todo o bolso e para toda a aplicação, né? Você não paga menos. Quando você paga menos por uma máquina mais simples, você tem prejuízo de algumas coisas em detrimento de outras, né? Sempre vai existir esse trading, então é importante ter em mente. Então esse é a fotopolimerização, processo com resina líquida. Depois a gente mostra aqui a sinterização a laser com pó. Então o que acontece? Vocês estão vendo um ponto brilhante passando em cima de uma cama que está cheia de pó. Esse ponto é um laser que também vai desenhando rapidamente sobre o pó. E quando esse laser passa rapidamente sobre esse pó, ele funde essas partículas. Aqui, nesse caso, é metal, mas poderia ser polímero também, tá?
Então o que acontece? Ele funde as partículas e consegue desenhar certinho a camada. Quando ele acaba de desenhar a camada, vem um rolo, traz mais uma camada de pó bem fininho, e aí de novo o laser vem e desenha nessa camada de pó bem fininho. O que acontece? Ele não só constrói a próxima layer, a próxima camada, como funde essa camada superior na inferior. E aí ao final, no meio desse pó todo vai ficar a sua peça. Você tira esse reservatório de pó, tira todo o pó em volta, o que fica a tua peça, tá? Então esse é o caso aí da sinterização a laser. Prós, bom acabamento superficial, a possibilidade de trabalhar com diferentes materiais, tem vários pós, principalmente na área de metal, vários metais diferentes, né? Agora, subindo a régua é o processo mais caro, tanto a matéria-prima, quanto o equipamento, quanto o cuidado que você tem que ter quando você vai operar, né? Porque esse pó não pode ficar em suspensão. Então tem pós que são explosivos, então você tem que ter ou mesmo ele precisa ser tratado termicamente, a peça precisa ser tratada termicamente depois. Então tem diversas situações aí que você tem que cuidar na sinterização a laser de pó. Voltando um pouquinho só para falar da resina, eu falei dos prós da resina. O contra, na verdade, é o fato de você ter que manipular a resina, tem sempre com máscara, luva, ter um ambiente adequado, tipo um laboratório, para que você possa manipular a resina, etc. Porque são resinas epóxi, né? Tem cheiro, tem um monte de coisa que acompanha. Seguindo então para o processo mais popular, mais comum, a gente tem o processo de extrusão por filamento. Aqui a gente mostra um exemplo de uma peça que era em alumínio, foi feita em policarbonato impresso, né? E aí vocês veem um carro deslocando sobre uma mesa, e embaixo nesse carro sai um fiozinho de plástico fininho, e esse fiozinho vai sendo depositado, desenhando e depositado camada a camada. A mesa vai descendo, o fiozinho vai sendo depositado camada a camada, até que a gente consiga fechar a peça e completar ela, né? Então esse processo chama extrusão de filamento. Ele é o mais comum por ser mais simples, mais barato, e aí tem mais gente que já consegue operar esse tipo de equipamento e trabalhar com esse processo. Ele tem os seus contras, né? A parte de acabamento superficial, ele tem uma limitação para isso, mas como prós, ele tem uma infinidade de diferentes materiais disponíveis no mercado. Ele tem também para qualquer bolso, né? Desde para as impressoras para você colocar em casa, para brincar e fazer brinquedo, como impressoras que custam mais de R$1 milhão, para você colocar na indústria e fazer peças e componentes de responsabilidade, tá certo? Então esse é o terceiro, e é nesse processo, na extrusão de filamento, que a gente vai insistir agora, falando um pouquinho sobre as máquinas, né? As características, o que influencia e qual que é o caminho para você selecionar uma máquina para você. Vamos lá. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo para lembrar vocês, até para avisar vocês, que este episódio, ele na verdade não é um só, o assunto é um só, onde ajuda vocês em relação à definição de critérios e seleção de impressoras 3D pelo método FFF, mas esse assunto a gente vai dividir ele em 3 episódios, tá certo? Então, o primeiro episódio a gente dá uma introdução, no segundo episódio a gente fala um pouquinho dos processos diferentes de fabricação por manufatura aditiva, e o terceiro episódio a gente vai especificamente nos equipamentos, nas impressoras 3D por FFF. Então, lembre aí, 3 episódios, ok? Então vamos embora, vamos em frente.